faxineira revela surpreendente encontro com um bilionário e a ação transformadora que mudou tudo. Maria acordou antes do sol nascer, como de costume. O dia amanhecia quente e abafado na zona norte do Rio de Janeiro, mas essa era a rotina que ela conhecia bem. Com os filhos Leandro e Ana ainda dormindo, ela se preparou rapidamente, vestindo sua camisa surrada e apertando os cabelos em um coque prático. Com um sorriso no rosto, ela embrenhou-se pelas ruas, indo em direção ao luxuoso condomínio do Leblon onde trabalharia naquele dia. Era um lugar onde pessoas pareciam ter tudo, exceto uma coisa: conexão genuína. Ao entrar na casa imponente, Maria sentiu o ar gelado do ar-condicionado e o cheiro de limpeza. O que parecia ser um mundo totalmente diferente do dela rapidamente se tornou mais comum quando ela encontrou Lucas. Com os olhos profundamente tristes e um ar de solidão, ele parecia tão perdido naquele palácio quanto ela lhe parecia estranha. Durante as horas que passou limpando os quartos opulentos e tirando o pó dos móveis brilhantes, Maria sentiu que havia algo admirável nele. Um encanto inesperado no meio da ostentação. Logo, uma conversa despretensiosa surgiu, e o cenário mudaria para sempre. Maria falou sobre seus filhos, suas esperanças de um futuro melhor para eles, enquanto Lucas a ouvia como se ela fosse a única pessoa no mundo. Era como se, naquele momento, as diferenças de classe se dissolvessem. Ela poderia ver um brilho em seus olhos enquanto compartilhava suas pequenas vitórias diárias. Ele era um bilionário, mas parecia tão necessitado de amor quanto qualquer um. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi nesse entrelaçar de palavras e sorrisos que Maria percebeu que algo havia mudado dentro dela. A amizade crescia, mas junto com ela, surgiam dúvidas. Lucas ofereceu um novo mundo, um círculo exclusivo, onde poderiam se encontrar longe das desigualdades. Maria, no entanto, lutava. Era essa a vida que realmente queria? O dinheiro e a glamorização poderiam dar a seus filhos o que precisavam, mas o preço a pagar era a lealdade às suas raízes. A tensão entre o mundo de Lucas e o dela aumentava a cada encontro. Ela estava se aceitando como líder de uma comunidade, tocando a vida de crianças que precisavam de alguém, mas se via insegura ao pensar na fama e no prestígio da nova vida que Lucas oferecia. Porém, a verdade estava ali, clara como a luz do dia: ela não queria perder quem era. Então, quando Lucas começou a se afastar, mergulhando em um escândalo que sujava seu nome, o coração de Maria disparou. O que ela deveria fazer? Deveria se aproximar dele ou seguir com sua luta? E novamente, a vida parecia empurrá-la e gritar com ela: o que é realmente importante? Como se a vida estivesse exigindo que ela decidisse entre o que brilha e o que é autêntico. Em meio a esse turbilhão emocional, com um novo projeto social em mente para dar voz aos que mais precisavam, uma nova força começou a emergir dentro de Maria. A história apenas começava, mas as perguntas estavam no ar. O que aconteceria quando Lucas estivesse pronto para voltar? Estaria Maria disposta a renunciar ao que a tornava tão especial por uma amizade que poderia ser muito mais? A resposta era um mistério que aguardava ser desvendado. Maria continuou sua rotina, agora com um peso extra no coração. Os encontros com Lucas haviam acendido uma centelha de esperança, mas a incerteza também a envolvia como um manto. A cada dia, as vozes das crianças que ela atendia em seu projeto social pareciam mais distantes, e a culpa surgia quando pensava em abandonar suas raízes para mergulhar em um mundo de esplendor. Com seus filhos crescendo, Maria se sentia presa entre dois caminhos. A jornada para o Leblon, com suas promessas de glamour e riqueza, contrastava fortemente com a realidade simples e cheia de amor que construíra em casa. Em uma tarde, enquanto preparava o lanche para Leandro e Ana, o cheiro do pão aquecido a fez refletir sobre o que valorizava de verdade.
Quando Ana pediu que contasse histórias sobre antigas vitórias da comunidade, a voz de Maria ecoou com um orgulho intenso. Contou sobre como, mesmo diante das dificuldades, todos se uniam para ajudar uns aos outros. O brilho nos olhos da filha deu a Maria a clareza que procurava. Mas mãe, e se você pudesse ajudar mais? E se o Sr. Lucas tivesse como fazer isso? Ana questionou, despretensiosa, mas com um toque de inocência que deixava Maria inquieta. As palavras da filhinha a assombravam. Ajudar mais. Maria sabia que Lucas tinha o poder para transformar a realidade dela e daquelas crianças. No entanto, cada vez que ela pensava em aceitar a mão estendida de Lucas, um medo profundo surgia. E se ela perdesse a essência do que a tornava verdadeira? Modelando seus pensamentos em uma noite silenciosa, Maria decidiu que precisava de mais informações sobre o escândalo envolvendo Lucas. Um banho rápido a convocou ao computador para pesquisar, mas cada página parecia estar preenchida por mentiras e especulações. Contudo, em meio ao caos da informação, encontrou um vídeo verdadeiro. A imagem mostrava Lucas em um evento beneficente, apoiando jovens em situação vulnerável, e isso a tocou profundamente. Aquela era a face que ela conhecia, um homem que se importava. Nos dias que se seguiram, a amizade entre eles, que havia se solidificado como um novo lar no meio da confusão, fez Maria se questionar se ainda havia chance de reconciliação. Quando ela finalmente decidiu ir atrás dele, ainda sentia um frio na barriga. Lucas precisava saber que ela se importava, mas não por interesse, e sim por um desejo genuíno de oferecer apoio. Acertando sua camisa de trabalho, Maria decidiu que o dia seguinte seria o ideal. Iria até o condomínio e procuraria Lucas. A expectativa tomou conta de seu coração e ao mesmo tempo um receio. E se ele não estivesse disposto a ouvi-la? O que aconteceria se o escândalo realmente o tivesse transformado em outra pessoa? E mais, será que ele ainda se lembrava do valor que o amor e a amizade colecionavam em meio a tudo? Na manhã seguinte, Maria se dirigiu ao Leblon, com um nó na garganta e os olhos cheios de esperança. Quando chegou à porta do condomínio, foi surpreendida ao ver uma multidão de jornalistas e curiosos do lado de fora. O coração disparou. O que estava acontecendo? Uma repórter, com um microfone em punho, falava sobre rumores de um grande evento de caridade que Lucas havia planejado, e ao tentar escutar, um pensamento cortante passou por sua mente. Seria sua chance de conexão, mas a oportunidade traria também a desilusão? Maria hesitou por um instante, mas logo decidiu que não poderia voltar atrás. Com o peso do futuro nas costas, ela se aproximou da entrada do condomínio, determinada a reencontrar Lucas, ciente de que aquela poderia ser a decisão que mudaria tudo. A multidão em frente ao condomínio parecia vibrar em um só tom, um misto de curiosidade e especulação sobre os últimos passos de Lucas. Maria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão que agitava seu peito. Olhos atentos e câmeras apontando na sua direção a fez sentir-se exposta, como se aquele momento pudesse ser moldado por qualquer palavra inesperada. Com passos firmes, ela adentrou o local, o rio de vozes e flashes se tornando uma espécie de fundo sonoro distante. O foco dela estava apenas em Lucas. Ela precisava vê-lo, conversar, mostrar que o passado não a deixará, que a essência dela ainda estava ali, pulsando forte com a mesma força de antes. No saguão, Maria encontrou uma figura conhecida. Seu coração acelerou. Era Rita, uma antiga colega do projeto social, agora acompanhada de um grupo de voluntários. A expressão de Rita transparecia uma mistura de preocupação e formidável determinação. Maria! Você está aqui? O que você acha que vai acontecer? A voz desta amiga ecoou entre as luzes das câmeras. O rosto de Maria congelou. Não tinha uma resposta. Mas a presença de Rita a confortou. Estou aqui para falar com Lucas, respondeu, com um fio de esperança na voz. Rita balançou a cabeça, tentando transmitir apoio. Ele está passando por muita coisa. E esses jornalistas não ajudam. O que ele precisa são pessoas que realmente se importem. A frase foi como um bálsamo em meio à situação caótica, ressoando com tudo que Maria sentia. Foi então que o som da porta do elevador se abriu, e Lucas apareceu. Ele estava diferente, cabelos um pouco bagunçados e a expressão um tanto cansada.
Mas o brilho em seus olhos ainda queimava. Ao avistar Maria, o olhar dele mudou de tom, como se, em um instante, o mundo externo deixasse de existir. Maria, ele murmurou, num tom que misturava alívio e incredulidade. Oi, Lucas. Eu somente queria saber se você está bem. A voz dela saiu hesitante, mas determinada. Sentia que ali, naquele espaço repleto de tensão, o que importava era a sinceridade. O olhar de Lucas se suavizou. Eu estou enfrentando um mar de confusões, mas isso não importa agora. O que você está fazendo aqui, em meio a toda essa loucura? Prestei atenção no que você está fazendo, Maria respondeu, sem se desviar do olhar dele. Vi o seu apoio às crianças e quero que saiba que eu estou aqui para você. Neste momento, a multidão ao redor parecia desaparecer. Mas o que poderia ser um instante de reaproximação foi abruptamente interrompido por mais uma repórter, que se alçou com a voz alta no meio da confusão. Lucas! Você vai levar seu projeto adiante? Como vai lidar com os rumores que cercam sua imagem? A pergunta estava recheada de pressão e preconceito, e o peso caía sobre os ombros de Lucas. Ele parecia afetado, a brasa do fogo aceso começando a se transformar em fumaça densa. Maria sentiu que as coisas estavam mudando rapidamente. Eu tenho um evento beneficente marcado, ele disse, olhando para a multidão. Mas o que ficou claro para mim é que quanto mais eu tento ajudar, mais confusão acontece. A verdade é que preciso de apoio, de aliados genuínos. O som das palavras dele reverberou na mente de Maria. Havia um chamado naquelas frases. E naquele momento, a coragem a preencheu. Eu quero ajudar, ela afirmou com firmeza. Não só com as crianças, mas ajudando você, Lucas. Nossa comunidade pode ser parte da solução. O olhar de Lucas se prendeu no dela, e Maria pode ver um lampejo de esperança. Porém, o medo pairava no ar, como se o destino decidisse mudar novamente as regras do jogo. Mas como podemos fazer isso? Ele pediu, um novo fogo começando a brilhar nos olhos dele. Maria engoliu em seco. Precisamos nos unir. E talvez, este evento seja o ponto de partida. A tensão acumulada começou a criar um novo caminho. O que antes parecia um abismo agora ressoava com possibilidades. Antes que pudesse continuar, uma voz conhecida chamou do fundo. Era Ana, a filhinha de Maria, que havia vindo atrás dela. O olhar inocente da menina encontrava-se no contraste com a seriedade do momento. Mãe, você vai ajudar, né? Maria sentiu um choque, a responsabilidade transbordando. E a ideia de como sua pequena poderia se integrar àquele mundo começava a tomar forma em sua mente. Mas que dificuldades viriam a partir disso? O peso da nova decisão estava prestes a mudar tudo. Maria olhou para Ana, os olhos da menina brilhando com esperança. O som da multidão ao redor parecia diminuir, quase como se o mundo tivesse se reduzido àquele momento. A dúvida começou a se enraizar no coração dela. Será que realmente estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? Sim, meu amor, ela respondeu com firmeza, buscando coragem nas palavras. Vou fazer o que puder para ajudar. Lucas observou toda a interação, sua expressão se suavizando à medida que percebia a determinação de Maria, misturada à inocência da filha. Ana, ele disse, agachando-se para ficar mais próximo da menina, você seria a melhor ajudante que eu poderia ter juntos, podemos fazer uma grande diferença. O sorriso de Ana iluminou o ambiente, e um momento de leveza ressurgiu em meio ao caos. Porém, Maria sabia que a realidade era muito mais complexa. A ideia de expor sua filha a um mundo tão conturbado e cheio de expectativas a deixava inquieta. Eu só quero que você fique segura, ela sussurrou, olhando nos olhos da menina. A confiança que Ana depositava em Maria era palpável. Mãe, eu quero ajudar as crianças, igualzinho ao Lucas. A sinceridade da menina foi um golpe de amor que fez a coragem de Maria florescer. Dói só de pensar, ela murmura para si mesma, divertindo-se com a inocência da filha. Mas por dentro, a tempestade de emoções se intensificou. A repórter, sem se intimidar, lançou novas perguntas. Lucas, o que você espera do apoio da comunidade?
Com toda a badalação, isso ajuda ou atrapalha seus planos? Lucas, claramente cansado, respirou fundo. Ele sabia que precisava criar impulso, mas a pressão da mídia dificultava a movimentação. Acredito que a comunidade tem o poder de mudar essa narrativa. Se conseguirmos unir forças, podemos criar algo bonito. Um evento onde todos se sintam parte, independente de suas histórias. Maria percebeu que a visão de Lucas era mais do que solidária, era uma esperança genuína. Ele estava disposto a arriscar tudo para si mesmo e para os outros. Precisamos personalizar essa mensagem, Maria se aventurou. Se falarmos com as pessoas de forma direta, mostrando como elas podem se envolver, talvez possamos mudar essa visão negativa. Lucas ergueu uma sobrancelha, interessando-se pela ideia. E se, em vez de um simples evento, pensássemos em construir um programa contínuo? Algo que faça as crianças se sentirem valorizadas, um espaço em que elas possam crescer de forma segura. Ana, observando de perto, levantou a mão. Eu posso ajudar a cuidar delas. Posso levar brinquedos e contar histórias. O olhar emocionado de Lucas transpelava gratidão quando ele sorriu para a menina. Era um lembrete do que estava em jogo. Aquela situação ultrapassava todos eles. As histórias não contadas, as vidas a serem transformadas. Rita, que escutava atentamente, interveio. Se vamos fazer isso, precisamos de mais pessoas dispostas a apoiar. Vamos convocar os voluntários, amigos, e fazer deste evento algo significativo. Podemos captar recursos, mas também trazer para a comunidade o real sentido do que estamos fazendo. Maria sentia a energia ausente agora se transformando em um círculo de apoio. Ela nunca imaginou que poderia envolvê-los de uma forma tão poderosa. Mas ainda havia perguntas persistentes em sua mente. Como lidar com a repercussão que um movimento desse porte geraria? E como proteger sua filha desse turbilhão? As luzes da multidão voltaram a brilhar, e mais repórteres começaram a murchar ao redor deles, prontos para captar cada palavra. Maria percebeu que não havia mais como voltar atrás. Era hora de dar um passo à frente. Vamos lá então, Lucas disse, com uma determinação renovada. Vamos transformar essa realidade em algo maior, juntos. Mas a pressão já começava a se intensificar. Em meio ao frenesi, uma figura familiar surgia na distância, os olhos da mulher fixados em Lucas com uma intensidade alarmante. Maria sentiu um frio na espinha. Quem era? O que ela queria? Com o coração batendo acelerado, ela se virou para Lucas e perguntou, Você conhece aquela mulher? Lucas imediatamente franziu a testa, seus olhos se fixando na mulher que se aproximava. Algo na sua expressão carregava uma mistura de preocupação e incredulidade que Maria não conseguia ignorar. A figura se destacava no meio da multidão, compatível com as incertezas que rondavam o ar. Aquela mulher, ele começou, mas hesitou. Ela é uma pessoa do meu passado. Maria prendeu a respiração, sem saber se deveria perguntar mais. Ana, percebendo que algo não estava bem, segurou a mão da mãe com força. O frio que havia começado na espinha de Maria agora se espalhava por seu corpo, alertando-a sobre a vulnerabilidade que aquele reencontro poderia trazer. Lucas, você precisa se certificar de que ela não representa nada de ruim para nós, ela disse, desafiando a si mesma a não deixar transparecer sua ansiedade. Ela queria que ele mantivesse a cabeça erguida, mas a mulher, com cada passo que dava, parecia estar trazendo consigo uma tempestade. É só uma antiga amiga, Lucas disse finalmente, mas Maria podia notar a hesitação em sua voz. Amiga? Ana perguntou, seus olhos brilhando com curiosidade. Mãe, por que ela tem essa cara assim? Maria olhou para a filha, desejando que pudesse responder a todas as perguntas. O que ela sabia tinha se tornado uma nuvem de incertezas. Por que você não vai lá e a cumprimenta? Sugeriu, tocando no ombro de Lucas de maneira gentil, mas firme. Ele hesitou, sua expressão oscilando entre a determinação e o receio. Mas Ana, tão animada quanto sempre, puxou o braço do pai. Vamos! Ela parece legal. Com um pequeno sorriso, que parecia querer se esconder debaixo de um manto de preocupações,
Lucas colocou-se em movimento. Cada passo foi um puxão no coração de Maria. E se essa mulher não viesse com boas intenções? Estava tão envolvido em seus pensamentos que não percebeu quando a mulher finalmente se apresentou diante deles. Agora, mais perto, mesmo com o barulho da multidão, o ambiente ficou quieto por um breve momento. Lucas, ela disse, sua voz suave, mas com um toque firme. Quanto tempo, não é? Eu vim assim tão longe para te dizer que encontrei algo, Carla. Lucas interrompeu, arrebatado. O que você está fazendo aqui? Eu descobri algo que pode mudar tudo, Carla respondeu, olhando para Ana e depois para Maria. Sobre o projeto que você está tentando implementar. Pode ser uma grande oportunidade. Maria sentiu um frio na barriga. O que seria essa oportunidade? As palavras da mulher estavam repletas de sigilo, e a expressão no rosto de Lucas deixava claro que ele se sentia em conflito. Em meio à conversa, Maria começou a imaginar o que poderia estar por trás da grande oportunidade. Não sei se entendi. Lucas começou, balançando a cabeça. Precisamos falar em particular, Carla insistiu, sua voz baixa, porém urgente. É sobre os fundos que podem ser liberados para ajudar as crianças. Eu sei onde você pode encontrar ajuda. Maria sentia o coração disparar. Fundos? Ajuda? Sim, ela sabia que algo assim poderia fazer uma enorme diferença. Mas, ao mesmo tempo, desconfiava de qualquer interação que parecesse fácil demais. Você realmente acha que isso é seguro? Maria interveio, antes que Lucas pudesse responder. Estamos falando de vidas e de responsabilidades. Não quero colocar minha filha em riscos por causa de promessas vazias. Lucas a olhou, admirando sua coragem, mas também refletindo a mesma preocupação. A tensão estava no ar, e a multidão ao redor parecia estranhamente distante, como se fossem as únicas pessoas no mundo naquele momento. Acho que ela tem razão, Lucas disse, olhando para Carla. Precisamos saber mais. Essa quebra de promessas não é algo que estamos dispostos a suportar. Não mais. Carla, percebendo a gravidade da situação, assentiu, mas com uma expressão de determinação. Eu entendo, Maria. E eu só quero ajudar. Mas precisamos agir rápido. O tempo é essencial. Maria fechou os olhos por um momento, permitindo que o peso das escolhas os envolvesse. Contudo, uma voz dentro dela começou a se manifestar, um apelo em busca de esperança. Então, vamos conversar, decidiu, puxando Lucas de volta em direção a Carla. Mas precisamos de clareza. Exigimos transparência. À medida que se dirigiam a um canto mais reservado do evento, Maria percebeu que, mesmo com a ansiedade pulsando, havia uma pequena centelha de esperança acesa no fundo de seu ser. O que ela não esperava era que o que fosse revelado nesse diálogo poderia mudar tudo novamente. E se essa oportunidade não for o que parece? Ela pensou, já se preparando mentalmente para as surpresas do caminho que se apresentava a eles. O futuro tinha jeito de promissor, mas qual seria o preço a pagar? Lucas olhou para Carla, os olhos dela brilhando com uma intensidade que misturava esperança e cautela. O ambiente ao redor continuava a pulsar com a energia dos convidados, mas para ele, tudo parecia ter desacelerado, como se o tempo decidisse dar um intervalo em meio a tanto ruído. Você realmente acredita que pode nos ajudar? Lucas perguntou, seu tom agora mais confiante. Um misto de ceticismo e desejo emanava de suas palavras, refletindo a luta interna entre a necessidade e o medo da traição. Carla respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar um segredo que a consumia. O projeto que você está implementando é incrível. Ele pode ajudar muitas crianças, mas para isso, você vai precisar de recursos. Eu conheci algumas pessoas, e elas estão dispostas a investir, mas há condições. Maria virou a cabeça levemente, pingos de preocupação caindo em seu coração. Quais condições? O que poderia um investidor querer em troca de ajuda? Ela sentia que cada palavra era uma camada de uma cebola que precisava ser descascada para descobrir a verdade. A missão vai muito além do dinheiro.
Você precisa se envolver em ações sociais que vão além do seu projeto. Isso pode incluir presença em eventos, troca de visibilidade. E na verdade, eu posso te apresentar a mais alguns investidores agora, Carla respondeu, rápida mas clara, o que só aumentava a desconfiança em Maria. A dúvida cresce ao redor do que parece ser uma boa oportunidade, pensou Maria, seu olhar fixo em Lucas. A tensão aumentava. Ela sabia que Lucas sonhava em mudar vidas. Mas e se conquistasse apenas a ilusão de apoio? Estamos em um momento crítico. Pode ser uma excelente chance, mas precisamos ter certeza de que não vamos sacrificar nossos princípios, Lucas rebateu, firmando os pés no chão. Exatamente, Maria interveio, tentando equilibrar a conversa. As crianças com as quais trabalhamos não podem ser apenas números em um relatório. Precisamos que esse dinheiro faça uma diferença real e duradoura. Os olhos de Carla se estreitaram, mas nesse momento, uma sombra por trás dela começou a despertar a atenção de todos. Um homem de terno escuro e expressão serena se aproximou, como um gladiador pronto para a luta. O que ele queria? Maria franziu a testa, um leve medo tomando conta dela. Desculpe interromper, o homem começou, com uma voz que ressoava como um eco suave numa sala vazia. Sou o Henrique. Acabei de ouvir parte da conversa e queria me oferecer como contato para apoiar seu projeto. Maria e Lucas trocaram olhares surpresos. O que estava acontecendo? Era sorte ou uma armadilha? A sensação de que a qualquer momento tudo poderia desmoronar a fez querer questionar. Ainda assim, havia uma centelha de esperança que pulsava dentro dela. E qual é o seu interesse, Henrique? Maria perguntou, a voz desafiante ecoando em sua própria cabeça, entrelaçada com receios. Eu sou apaixonado por causas sociais e acredito que juntos podemos fazer grandes mudanças. Se você me permitir, posso ajudar a unir outras pessoas que também acreditam na sua missão. Mas precisamos de um acordo claro. Transparecia como uma proposta de uma nova era. Lucas hesitou. Ele olhou para Maria, buscando o brilho de um caminho adiante, mas só encontrava névoa e incertezas. Só podemos seguir com clareza. Precisamos saber exatamente a que ponto estamos dispostos a ir para conseguir mudança. E, Henrique, você está disposto a nos ajudar nessa jornada? Lucas questionou, a voz mostrando determinação enquanto mantinha o foco. Sim, se você estiver pronto para lutar pela verdadeira transformação, ele respondeu, um leve sorriso rompendo o rosto imponente. Apesar da empolgação que refletia na voz de Lucas, Maria sentia-se dividida. O futuro estava à sua frente, pulsando com possibilidades, mas também repleto de riscos. O que essas pessoas realmente queriam? O clima ali se tornava elétrico. As respostas que estavam atrás desse convite poderiam mudar o curso de suas vidas, mas a verdade sobre essa nova parceria ainda estava nas sombras. O que Maria não sabia era que, nessa busca, ela se perguntaria não apenas sobre o futuro do projeto, mas sobre o passado que as sombras de sua vida poderiam ainda lançar sobre eles. E se o que estavam prestes a descobrir os colocasse em um caminho que poderia ameaçar até mesmo suas mais íntimas relações? Precisamos decidir agora, Lucas declarou, com um tom firme. Mas a pressão do momento fazia Maria hesitar. Conseguiriam realmente lidar com o que estava à sua frente? Maria olhou para Lucas, seu coração disparado. O teto da sala parecia pesar sobre os dois, e o murmúrio da festa ao fundo se transformava em um eco distante. Um impulso de buscar respostas a invadia, mas sua voz se mantinha presa na garganta. O olhar dela percorria Henrique, que ainda conservava aquele sorriso enigmático. Era esquisito. Ele parecia ter saído de um filme, a figura perfeita de um investidor com um propósito. Mas quem era ele de verdade? Se você acredita no projeto, por que não o financia sozinho? A pergunta escapuliu dos lábios de Maria, refletindo toda a cautela que habitava seu ser. O ambiente estava eletricamente carregado, como se a verdade estivesse prestes a explodir em 1000 pedacinhos. Henrique fez uma pausa, olhando nos olhos de Maria com uma intensidade que parecia desvendar sua alma. Porque este não é um projeto apenas meu, e eu não sou um salvador. Juntos,
precisamos criar um ecossistema de impacto. E isso significa que mais vozes precisam ser ouvidas, mais pessoas precisam se unir. E, naquele instante, Maria se lembrou. Havia algo familiar na forma como ele falava, uma convicção que a conectava com suas próprias esperanças e sonhos. O retrato de uma vida mudada, de crianças sorrindo, a experiência de libertação que tanto desejava para todos ao seu redor. Lucas, percebendo a hesitação dela, se virou e disse: Carla, como você se conecta com Henrique? Você falou sobre investidores, mas todos nós sabemos que o dinheiro tem um preço. É verdade, Henrique interveio. Mas o preço que todos nós pagamos é a responsabilidade. E é isso que quero garantir, que a mudança seja genuína e não uma fachada. Maria sentia seu coração pulsar. As palavras de Henrique colocavam seu desejo por mudança em um confronto direto com os fantasmas do passado. E de repente, recordou-se daquelas reuniões comunitárias que ela sempre participava, dos sorrisos de crianças e das lágrimas de pais desesperados por ajuda. E se não conseguirmos ver o que queremos? Maria questionou, sentindo o peso da dúvida inevitável. O que aconteceria se eles se entregassem a essa parceria e tudo desmoronasse? O que aconteceria com as crianças que tanto amava? A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Lucas e Carla observavam, esperando uma resposta. E enquanto refletia, Maria percebeu que estava na hora de deixar o medo de lado. Estou disposta a ouvir, mas as condições devem ser claras. E não podemos comprometer as crianças e o que viemos fazer aqui. Eu não posso e não vou aceitar qualquer oferta que possa arriscar nossos princípios, disse em um sopro. Henrique sorriu, a sensação de respeito emanava dele. É isso que precisamos. A autenticidade é a nossa maior força nesse mundo. Vamos construir juntos essa ligação. No entanto, a mais profunda preocupação de Maria não se despedia. O passado frequentemente pesa no presente, e ela não sabia se conseguiria permanecer firme diante de velhos fantasmas que estavam sempre prontos para assombrá-la. Enquanto a festa continuava, uma sombra pareceu pairar sobre eles. Então, o telefone de Carla vibrava na mesa. Com um olhar nervoso, ela deu uma rápida espiada no celular. Desculpa, preciso atender isso. E saiu para longe, deixando Maria e Lucas com Henrique em um espaço repleto de dúvidas. Espero que você esteja disposta a enfrentar o que vem pela frente. Além das condições, existem pessoas em sua vida que serão afetadas por essas escolhas, disse Henrique, com um tom sério, quase como um aviso. A pressão sobre os dois aumentava. Maria não apenas pensava na transformação que buscava, mas agora era impossível não se perguntar sobre o impacto disso em seus relacionamentos mais íntimos. Você pode se preparar para dificuldades, Lucas disse, quase como um sussurro, mas precisa decidir se vale a pena. O dilema acentuou-se na mente de Maria. Podia sentir o calor da responsabilidade no ar, o futuro completamente incerto diante dela. Eles estavam prestes a dar um passo enorme, mas a pergunta que insistia em ressurgir era: até onde? Estavam dispostos a ir para que as crianças tivessem uma chance? E nesse momento de tensão, a música da festa começou a subir de intensidade novamente, instigando a energia na sala. Maria sentiu como se a resposta estivesse prestes a se revelar, mas o que realmente estava por trás daquela conversa? A verdadeira transformação viria com as condições necessárias, mas o que mais haveria à espreita? Maria respirou fundo, tentando acomodar todas as emoções que fervilhavam dentro dela. As luzes da festa brilhavam intensamente, e a música estava mais alta, quase ensurdecedora. No entanto, em seu universo particular, tudo parecia em um silêncio ensurdecedor. Ela olhou para Henrique, que esperava pacientemente sua resposta, como se cada segundo contasse. Você realmente acha que podemos fazer isso? As palavras saíram de sua boca como um pedido de socorro, um eco de esperança. Porque, no fundo, ela queria acreditar que havia um caminho. Mas o medo instintivo sugava essa crença, criando sombras sobre as possibilidades. Sejamos sinceros, Maria, Henrique respondeu, ainda com aquela fervorosa sinceridade. Nada do que fazemos é fácil. Mas a verdade é que é preciso coragem para mudar o status quo.
Se você está disposta, eu e essa rede de investidores também estaremos. Maria sentiu um calor no peito. Aquela rede, aqueles rostos desconhecidos que representavam dinheiro e poder. O que pensariam deles? Seriam apenas números em uma planilha? Ela pensou na comunidade que amava, nas crianças que confiavam nela. O desejo de mudar tudo esmagava, mas as incertezas também estavam ali, grudadas em sua consciência. E quando será a hora de colocar tudo em prática? Lucas interveio, mais ansioso a cada segundo. Ele estava tão perto de Maria, seu olhar preocupante refletia um medo que coincidia com o dela. Não adianta sonhar se não tivermos um plano. Você sabe disso. Virando-se para ele, Maria hesitou. Ela queria que todos estivessem a bordo, mas também via a fragilidade das promessas. Se quisermos fazer isso funcionar, não posso ser a única a decidir. Todos precisam estar envolvidos. Precisamos de uma voz unida. Henrique acenou, admirando a determinação dela. É assim que se transforma. A força vem do coletivo. Mas não posso garantir que todos vão concordar. As vozes altas podem ser um desafio. A agitação da sala trouxe lembranças. Maria se lembrou das reuniões comunitárias, do fervor entre as pessoas que almejavam algo maior. Mas também se lembrou dos embates, das discordâncias, das vezes em que ela se sentirá sozinha na luta. Sair dessa zona confortável era um salto de fé, e a dúvida sobre se todos estariam prontos a acompanhá-la lhe pesava. E eu? Lucas interrompeu o pensamento dela. Estou com você, Maria, mas o que eu ganho com isso? O que vai mudar na minha vida se me engajar nesse projeto? Essa é uma grande pergunta, Henrique disse, enquanto seus olhos examinavam os de Lucas. Mas a resposta pode não estar confortável. O investimento é também algo emocional. O que pode ser mais valioso do que afetar vidas? Há recompensas que vão além do financeiro, são sobre legado. As palavras de Henrique pareciam profundas, e mesmo Maria se via pegando o fio de esperança que entrelaçava tudo. Contudo, um ponto de interrogação ainda pairava sobre sua mente: o que realmente esperavam dela? Estariam prontos para enfrentar o lado mais escuro, as críticas e os obstáculos que viriam pela frente? Carla voltou, com o rosto ainda preocupado. Desculpem a interrupção, disse, e logo percebeu que a conversa na mesa carregava um peso intenso. Alguma coisa importante aconteceu? Estamos apenas começando a discutir o futuro, Maria respondeu, notando a inquietude crescente em Carla. E pretendemos levantar questões difíceis. Precisamos de toda a ajuda possível, Maria, Carla insistiu, quase ofegante. Você sabe que cada passo deve ser calculado. Podemos contar uns aos outros, mas e os que não concordam com o nosso plano? Eles podem tentar sabotar. Maria sentiu uma onda de insegurança, mas também uma centelha de determinação. O que precisavam era de um propósito maior e ferramentas para lutar pelos que não tinham voz. Mas e se a resistência fosse maior do que imaginavam? Lucas, Carlos, podemos fazer isso juntos, Maria disse em um sussurro, como um pacto. Se formos verdadeiros, se lutarmos juntos. Um silêncio pesado se seguir. E então, Henrique interrompeu, como se apressasse o destino. É hora de decidir, todos vocês. Este é o início, mais um passo só. Se decidirem seguir, a jornada será desafiadora, e talvez nenhum de vocês voltem a ser o mesmo. As palavras ecoaram na mente de Maria. Um convite ao desconhecido. E nesse momento, um pensamento sedutor surgiu. Ela poderia se arriscar a seguir por esse caminho, mesmo com todas as armadilhas que ele prometia. Mas a pergunta crucial era: até onde estavam dispostos a ir? A ansiedade a dominava. Assim, sem mais delongas e com o coração na garganta, Maria decidiu que não se entraria sozinha nessa. No instante em que levantou a voz, um novo horizonte a aguardava. O que a próxima conversa revelaria? Maria sentiu o peso do olhar de Henrique em seus olhos. Era como se ele estivesse desnudando suas dúvidas, sem pressa de se afastar. A música ao fundo parecia um mero sussurro,
e ela percebeu que estavam todos esperando, prontos para ouvir sua resposta. Mas a verdade do que ela queria era uma tempestade dentro dela. Eu quero isso. Sua voz saiu entrecortada, mas firme. Quero lutar pela nossa comunidade. Quero que todos nós mudemos isso juntos. Um murmurinho de aprovação se espalhou pela mesa, e Maria se deu conta do poder daquela decisão. Era um passo aberto ao desconhecido, mas havia neste ato uma força pulsante que a empurrava para frente. Ótimo! Henrique sorriu, e era um sorriso genuíno, que iluminava seus olhos. Então vamos nos reunir, planejar direitinho. É importante que tenhamos uma ideia clara do que vamos propor. E o que vamos dizer a eles? Lucas interrompeu, ansioso. E se não aceitarem? E se? E se não tivermos nada a perder? Carla cortou, olhando para Lucas com intensidade. É melhor tentarmos do que ficarmos parados, não acham? Essa é a oportunidade de fazermos ecoar nossas vozes. Maria olhou para cada um deles, uma onda de esperança banhando seu coração. Juntos, eles poderiam conquistar muito, mas a pergunta que não saía da cabeça dela era: quais consequências isso traria a cada um deles? O risco era iminente, e embora estivesse ciente de que mudanças vinham acompanhadas de desafios, não conseguiria ignorar o anseio de ver sua comunidade florescer. Enquanto conversavam, Maria começou a visualizar um plano. A ideia era clara, precisava reunir o maior número de pessoas possível. Uma reunião, um manifesto. Mas como faria isso? A realidade era que muitos ali ainda estavam imersos em suas rotinas, preocupados com seus próprios problemas. Como convencê-los a olhar para além de seus próprios limites? A festa ao redor continuava agitada, mas Maria sentia que uma nova energia surgia entre eles. Um chamado à ação que quase reverberava nas paredes. Voltou a olhar para Henrique, que agora parecia mais um líder do que um investidor. Ele havia tocado em algo dentro dela, uma faísca que precisava ser alimentada. Vamos nos reunir amanhã à noite na praça, certo? Maria sugeriu, firme. Se conseguirmos mobilizar a comunidade, poderemos criar um verdadeiro movimento. Carla acenou, entusiasmada. Sim. Isso pode funcionar. Podemos usar nossas redes sociais. E quem sabe até criar um grupo para facilitar as conversas. Um grupo no WhatsApp? Lucas questionou, já procurando abaixar a tensão no ambiente. Isso daria mais visibilidade. Sim, a ideia estava começando a tomar forma. Maria começou a rabiscar no papel anotações rápidas sobre como poderiam se organizar. À medida que falavam, o temor e as dúvidas pareciam desvanecer, substituídos pelo entusiasmo por uma nova possibilidade. Mas havia um detalhe que Maria não poderia ignorar: alguém, lá fora, com certeza, não estaria feliz com essa mobilização. O pensamento a incomodava. Vinha também da experiência de anos trabalhando na comunidade, sabia que havia quem se opusesse à mudança. Lembrem-se, ela interveio, a voz agora mais séria, não será fácil e haverá quem tente nos parar. As expressões em volta mudaram de entusiasmo para preocupação. O entendimento de que estavam prestes a entrar em uma luta maior do que pensavam pressionava o ar entre eles. Estamos prontos para isso, Lucas afirmou. Com coragem e união, podemos superar qualquer obstáculo, não é? Era exatamente o que Maria precisava ouvir. Um voto de confiança, uma promessa de que não estariam sozinhos nessa jornada. Ela sorriu e respirou fundo, sentindo o calor da determinação pulsar em suas veias. Mas assim que o encontro na mesa começou a se afastar de suas mentes, um celular vibrou na bolsa de Carla. Ela pegou, mas a expressão a seguiu com uma sombra de desconfiança. Maria, temos uma nova mensagem na nossa rede comunitária. Parece que alguém está ciente do que estamos planejando. O coração de Maria disparou. O medo inicial retornou, e ela já podia sentir o frio na barriga. O que viriam a descobrir? Certamente não eram todos a favor da mudança. A sensação de antecipação a cercou. O que se seguiria? A batalha estava apenas começando, e o futuro estava repleto de incertezas.
Maria ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade da situação. O alerta sobre a mensagem deixou o grupo tenso, e a energia que antes era de empolgação agora era nervosa. O que poderia estar por trás desse aviso? Com um nó na garganta, ela pediu a Carla que mostrasse a mensagem. A tela do celular revelou um texto conciso e ameaçador: não se deixem levar por promessas vazias. As coisas são diferentes do que parecem. Cuidado com quem se aliam. O aviso causou murmúrios entre eles. O que isso significava? Havia alguém que não queria vê-los avançar, alguém que temia a união da comunidade. Isso é uma ameaça, disse Lucas, com a expressão carregada de preocupação. Precisamos saber quem está por trás disso. E por que parecem tão preocupados com a nossa iniciativa? Maria sentia o calor da adrenalina correr pelas veias. É claro que haveria resistência. Ao longo dos anos, ela havia aprendido que qualquer mudança real poderia despertar aqueles que estavam confortáveis em seu lugar. Mas essa união que estavam formando era muito mais forte do que as ameaças externas. Não podemos deixar que isso nos pare, Maria disse, em um tom que soava como uma determinação fervorosa. Precisamos ser um muro, um só coração. A verdade é que a mudança é ameaçadora para quem não quer ver o que está na sua frente. A expressão de cada um dos participantes começou a se solidificar. A certeza de que era preciso agir crescia entre eles. Eles haviam se unido pela causa e pela necessidade de criar um futuro melhor para as crianças da comunidade. Mas um questionamento vital pairava no ar: os riscos valiam a pena? Vamos encontrar uma forma de contornar isso, sugeriu Carla. Precisamos, antes de tudo, conversar com as pessoas da comunidade, deixá-las cientes do que estamos tentando alcançar. O apoio delas será nosso maior escudo contra qualquer tentativa de sabotagem. E como podemos fazer isso? Perguntou Lucas, observando o grupo com um olhar significativo. A ideia de ir contra aqueles que tentavam silenciá-los parecia assustadora, mas ao mesmo tempo liberadora. Podemos organizar uma reunião maior, Maria propôs, animada. Um encontro aberto para todos. Vamos convidar os moradores da comunidade, explicar nossa proposta e mostrar que estamos ali para ajudar. Vamos trazer essa luz para o que está prestes a ser revelado. Os olhares intercalados entre sorrisos hesitantes e olhares determinados falavam mais que 1000 palavras. Maria sentia que aquela era a sua chance, o momento em que poderiam se levantar juntos e mostrar que eram mais fortes do que as sombras do medo. E assim, o plano começou a tomar forma. Maria se comprometeu a contatar os líderes comunitários, enquanto Lucas e Carla dividiriam as tarefas de divulgação. Ana, mesmo sendo apenas uma criança, demonstrou entusiasmo para ajudar. Ela sugeriu criar cartazes coloridos para espalhar pelas ruas, algo simples, mas que poderia atrair a atenção dos moradores. No dia da reunião, a praça estava repleta. O coração de Maria batia rápido enquanto olhava para os rostos familiares, esperando que todos estivessem prontos para ouvir. Precisavam daquele apoio para triunfar, e o sentimento de união que preenchia o ar deixava Maria esperançosa. Ela subiu no pequeno palanque improvisado e, ao ver as crianças brincando no fundo, sentiu o peso de sua responsabilidade. Sabia que eles eram a razão de tudo. Se conseguissem unir o povo por um propósito maior, poderiam transformar a comunidade. Oi, pessoal! Obrigada por estarem aqui hoje! Começou Maria, a voz firme. Estou aqui para falar sobre algo que realmente pode mudar nossas vidas. Juntos, temos a chance de fazer a diferença, uma chance de transformar as vidas de nossas crianças, de lutar por um futuro que todos nós merecemos. As palavras flutuavam no ar, e Maria observou os rostos se iluminarem, a esperança começando a brotar. Mas em meio à euforia, a misteriosa mensagem ainda pairava em sua mente. Não seria fácil. Pareciam mais próximos do que nunca, mas as sombras ainda poderiam os cercar. Sabemos que questionamentos virão, que muitos podem duvidar do que estamos tentando fazer, ela continuava. Mas, mais importante que isso, precisaremos uns dos outros. Precisamos que todos se unam à nossa causa e mostrem que não temos medo. Ao término do discurso, aplausos ecoaram pela praça. Maria sorriu,
sentindo o alívio misturado à adrenalina. O momento era poderoso, e a conexão ali era palpável. Mas, pouco a pouco, as expressões entusiásticas começaram a mudar. Novos rostos se mesclaram à multidão, e uma tensão começou a se manifestar. Um grupo de pessoas conhecidas por sua resistência ao novo se adiantou, com olhares significativos que traziam uma aura de desconforto. Maria sentiu o estômago revirar. Era o momento da verdade. Sabemos que você tem boas intenções, Maria, mas não podemos simplesmente confiar em promessas, disse uma mulher, de forma incisiva. Estamos cansados de ser decepcionados. As palavras dela cortaram o ar eletricamente. Maria, erguendo a cabeça, percebendo que essa era a oportunidade de se afirmar e mostrar que, mesmo diante do medo, a esperança ainda poderia florescer. Eu entendo suas preocupações, ela disse, em um tom mais firme. Mas se não nos unirmos e tentarmos, continuaremos no mesmo lugar. E as crianças continuarão a sofrer. O que estamos oferecendo não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade real. Juntos, podemos criar um futuro digno. As palavras reverberaram pela praça. Cada um começou a murmurar e, para a surpresa de Maria, alguns começaram a apoiar. A transformação estava em curso, e uma nova luz parecia brotar entre eles. Embora a luta tivesse seus desafios, Maria sentiu que, ao enfrentar seus medos e incertezas, tonificou a voz dela e a de outros, mostrando que podiam resistir. Com entusiasmo renovado, ela decidiu que aquela não seria apenas uma luta para si mesma, mas uma batalha para todos. Se os custos da transformação fossem altos, ainda assim ela seguia em frente, em busca do objetivo. E naquele instante, soube que a mudança estava não apenas em vencer aqueles que estavam contra, mas em ser a porta de entrada para algo novo em sua vida e na de todos. De repente, Maria percebeu que estava em sintonia. Não apenas com as crianças, mas com cada coração presente naquela praça. Era ali que ela pertencia. A conexão verdadeira vinha da união de suas histórias, da luta de cada um deles. E mesmo com os desafios adiante, Maria sorriu, sabendo que a luta pela transformação acabará de começar. Ela sabia que poderia contar com todos, e isso era a verdadeira vitória. Agora, junto de seus amigos e aliados, com os rostos iluminados pela esperança, Maria estava pronta para encarar o que viesse pela frente. Aquela era apenas a primeira de muitas batalhas, mas ela tinha fé de que tinham forjado um caminho que não apenas mudaria suas vidas, mas colocaria a comunidade no coração da mudança. E enquanto os aplausos se intensificavam, ela tomou a mão da filha. Juntas, foram em direção ao futuro, e com um último pensamento, Maria percebeu que seus medos estavam se dissipando, dando lugar à determinação. Agora, mais do que nunca, era hora de agir. E você, está disposto a ser parte dessa transformação também? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais que estão por vir. Deixe um like para alimentar o algoritmo e espalhar a mensagem sobre a força da união. Comente suas reações e teorias sobre como as coisas podem se desenrolar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam se inspirar a lutar por suas causas.